Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Renata Uchoa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 7º ano de Língua Portuguesa, texto 12, do livro de Orientações para o Professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o artigo de opinião, que pertence ao campo jornalístico-midiático. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são EF 69 LP 06 e EF 69 LP 16, e os descritores são os D7 e D8. As habilidades em destaque se referem à produção e à publicação de artigos de opinião de interesse local ou global, como forma de compreender as condições de produção que envolvem a circulação desses textos e poder participar e vislumbrar possibilidades de participação nas práticas de linguagem do campo jornalístico e do campo midiático, de forma ética e responsável. Se referem também à análise e utilização das formas de composição dos gêneros jornalísticos, da ordem do argumentar, tais como artigos de opinião e editorial. Os descritores se relacionam com a identificação da tese de um texto e o estabelecimento da relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente pedaços pequenos de papel. Eles serão necessários para que os alunos respondam a uma pergunta da qual será promovido um debate. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 1 e 2. Durante o debate proposto, incentivem os alunos a expressarem suas opiniões sem restrições. A proposta para a resolução das questões de 3 a 6 é individual. Contudo, a correção deve ser coletiva e vocês podem aproveitar esse momento para observar quais alunos demonstrarão um bom nível de argumentação durante a explanação das suas respostas. Após a leitura da super dica apresentada na questão 7, caso os alunos ainda não tenham segurança sobre qual será o gênero textual estudado, citem outras dicas até que eles consigam acertar de qual gênero se trata. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 8. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto.
Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. A proposta de leitura para os alunos do texto apresentado na questão 1 é inicialmente silenciosa. Lembrem-se de que a leitura silenciosa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto. Em seguida, é proposta aos professores uma leitura oral do texto intercalando com a realização dos questionamentos propostos na questão 2. Mas nesse momento, os alunos deverão respondê-los apenas de forma oral. Realizem a leitura do texto com ritmo e entonação adequados, demonstrando-se assim um modelo de leitor fluente. Prossigam na atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. A proposta da resolução das questões 2 e 3 é coletiva. Nesse momento, solicitem aos alunos que escrevam as respostas dos itens da questão 2 e depois da questão 3. Aproveitem para avaliar o nível de autonomia e segurança dos alunos ao expressarem suas respostas. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 4. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. A proposta de leitura do texto apresentado na questão 1 é silenciosa. Também é solicitado aos alunos que marquem no texto trechos que julgam importantes ou que chamaram a atenção. Essa estratégia poderá ajudá-los a identificar os pontos principais, facilitando assim a compreensão. Prossigam na atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 2 e 3. A proposta para a resolução dessas questões é em dupla. Se desejarem, indiquem aos alunos como deverão formar os pares. Aproveitem para observar como cada par desenvolve o trabalho e falem da importância do trabalho em equipe. Durante o compartilhamento das respostas, como indicado na questão 4, promovam um momento rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual, estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa. Depois, farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto
a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente gêneros textuais diversos sobre um tema que vocês julguem ser de interesse dos alunos e elaborem questões sobre os assuntos abordados. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade que os ajudará na elaboração do planejamento do texto, artigo de opinião. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Após lerem o texto introdutório, ratifiquem para os alunos que o estudo que eles deverão apresentar no texto bons argumentos para defender suas opiniões. Prossigam na atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 1. Incentivem os alunos a realizarem o preenchimento da tabela do planejamento de forma autônoma, mas fiquem atentos, sobretudo aqueles que demonstrarem maiores dificuldades e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Professoras e professores, por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos durante a produção textual, objetivando que eles possam, já no planejamento, atender aos requisitos básicos da escrita do gênero textual, artigo de opinião. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto, já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. O quadro Só para Lembrar traz as características do gênero textual artigo de opinião. Vocês podem revisar também a estrutura do gênero textual, que geralmente segue esse padrão: introdução ou exposição, que seria a apresentação do tema que será discorrido durante o artigo, desenvolvimento, interpretação, momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados, conclusão, que vem a opinião, finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados dicionários. Eles servirão para subsidiar os alunos na pesquisa de palavras durante a reescrita do texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. A atividade sugerida para a resolução da questão 1 indica a formação de duplas. Se desejarem, indiquem aos alunos como deverão formar os pares. A proposta é que os alunos realizem a análise de suas produções textuais com a ajuda do colega. Esse é um momento interessante para possibilitar o desenvolvimento da confiança entre eles, contribuindo para que se afinem e incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Valorizem essa etapa. Prossigam na atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. No momento da realização do questionamento proposto, incentivem que os alunos participem espontaneamente, mas caso não o façam, indique aqueles que participarão. Realizem apenas as intervenções que julgarem necessárias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2.
Finalizem a atividade planejando, com a ajuda dos alunos, a forma como apresentarão os textos produzidos. Empenhe-se para tornarem esse momento prazeroso e rico em aprendizagens. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo de análise linguística. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 12. Até o próximo vídeo.